Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Opa, nós viemos para uma aula do Liceu do Masa, aquela playlist do canal Geomasa que tem por missão informar vocês sobre ciências, sempre articulando uma aula de química com uma aula de física. E no momento, nós começamos a estudar substância e mistura, desde a aula passada. As substâncias têm comportamento muito característico. À medida que a temperatura cai ou sobe, podem mudar de estado físico, mas durante essa mudança, a temperatura do material não se altera. Olha o gráfico que nós temos à nossa direita. Queridos, estão vendo que as letras são muito miúdas e que também as mudanças de estado físico também estão com letras muito pequenas? Pois bem, não se preocupem. Eu trouxe apenas para exemplificar como é um gráfico de mudanças de estado de uma substância. Na próxima aula, eu trarei um gráfico de mudanças de estado de uma mistura. No entanto, depois de analisar tanto as mudanças de estado da substância e da mistura, eu vou trazer uma aula com este gráfico novamente, sozinho na lousa, com todas as etapas bem descritas com letras grandes. Vocês perceberão na próxima aula que aqueles patamares na cor verde, sendo o primeiro de baixo para cima, a temperatura de fusão, onde coexiste o sólido e líquido, e no segundo patamar, também em cor verde, de baixo para cima, chamado temperatura de ebulição, onde convivem o líquido e o vapor. Nestas áreas onde a temperatura fica fixa, quando nós observarmos a mudança de estado de uma mistura, isso não vai ocorrer. A temperatura de fusão e a de ebulição em uma mistura não é fixa. Ela é uma faixa de temperatura. Logo, aquilo que está reto na direção horizontal, na cor verde, no nosso gráfico, quando se trata de uma mistura, ela é uma curva leve. Portanto, há uma diferença entre estes gráficos. Podem ficar tranquilos que, além de uma aula só com gráfico de mudanças de estado de uma substância, nós também teremos uma só com um gráfico de mudanças de estado de uma mistura. E teremos outra em que nós traremos os dois gráficos, um lado a lado, para que você possa visualizar, para que você possa comparar. O gráfico que está adiante de vocês, na parte direita da lousa, ele é um gráfico típico das mudanças de estado de uma substância. Notem que no eixo horizontal, nós temos a passagem do tempo em minutos. Já no eixo vertical, nós temos a variação de temperatura em graus Celsius. A substância começa no número 1, naquela reta inclinada com a cor vermelha, onde está escrito estado sólido. No número 1, nós temos então
Para uma substância sólida qualquer, a temperatura se eleva no decorrer do tempo, até atingir a temperatura de fusão no ponto de fusão. Isso ocorre justamente naquela reta horizontal verde, no primeiro patamar, de baixo para cima, onde está escrito temperatura de fusão e onde vocês estão vendo na frente que coexiste o estado sólido com o líquido. Isso ocorre justamente na temperatura fixa, chamada temperatura de fusão. Observem o que está escrito no patamar número 2. No ponto de fusão, começa o derretimento. Para a água, o ponto de fusão, onde coexiste água e gelo, é 0 graus Celsius. A temperatura se mantém constante, enquanto houver algum material a ser derretido. Então, enquanto todo o gelo não se tornar água, a temperatura não vai se alterar. Porém, quando isso ocorrer, nós não teremos mais nenhum tipo de sólido, portanto, nós atingiremos aquele segundo degrau, que está na cor lilás no gráfico. A cor lilás, onde na frente está escrito líquido, e que é representado pelo número 3. Quando todo o material tiver passado para o estado líquido, a temperatura volta a se elevar. É por isso que o gráfico é uma reta inclinada. Ao atingir o estado líquido, a temperatura de ebulição ocorrerá uma nova mudança de estado. O líquido passando a vapor. Número 4. Ao atingir o ponto de ebulição, P, a substância começa a se transformar em vapor. Então, de líquido passou a vapor. Ok? Mas no segundo top, no segundo patamar, correspondente à temperatura de ebulição, na cor verde, vai coexistir o líquido mais o vapor. Quando todo líquido tornar-se vapor, aí a substância começa a aumentar a temperatura continuamente. E vejam que nós temos um terceiro degrau simbolizado pela reta inclinada em cor laranja, onde só existe o vapor. Trata-se do número 5, quando todo material puro se transforma, a temperatura volta a se elevar. Ok, pessoal? Então, hoje nós trouxemos um gráfico que exemplifica o que acontece para uma substância pura quando a temperatura aumenta, primeiro do estado sólido, até atingir a temperatura de fusão, depois do estado líquido, até atingir a temperatura de ebulição e, finalmente, chegar ao estado de vapor. Note que na mudança de estado, seja do sólido para o líquido, quanto do líquido para o vapor, por mais que o tempo passe, a temperatura é fixa. E este gráfico, a análise deste gráfico é a marca da mudança de estado de uma substância. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a mudança de estado de uma mistura. E vocês notarão que o gráfico ficará ligeiramente diferente.
Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção, lembrando que não se preocupe com o gráfico. Eu farei uma aula somente com ele, bem mais ampliado e com as características bem separadas. Mas por hoje, a ideia era apresentar este gráfico para vocês. Fiquem bem, até a próxima, tudo de bom. Um abraço do Sorzão.